Esse daqui é o vídeo onde eu falo sobre a rodada de número 36 do Brasileirão sob a ótica do Fluminense. Vou apresentar aqui todos os resultados que aconteceram na rodada de final de semana, a tabela e a gente falar se o resultado foi bom ou não pro Fluminense. Continuamos rumo ao G4. Dá para buscar o G4, buscar São Paulo e ou o Atlético Mineiro? Vamos ver isso daqui neste vídeo. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo. E se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, como eu já falei, se não falei nesse vídeo, falei em algum outro momento. Passa num XBet, casa de apostas que patrocina aqui o canal Raiz Tricolor. O link para ele está na descrição. Só dou uma dica. Hoje, dia 16 de fevereiro, tem somente Barcelona e Paris Saint-Germain, Liverpool e Red Bull Leipzig. É isso mesmo, é jogo gigantesco e, claro, você tem as melhores odds lá na 1xBet, o link tá na descrição, passa por lá. Vamos embora falar jogo a jogo. E a gente começa com a primeira parte, vai ter que botar a tabela aqui em duas partes e a gente vai comentando. Começando, tirar o logo aqui do Raiz Tricolor, né, para ficar mais fácil de poder enxergar. Agora sim, Goiás e Botafogo aqui em cima. Esse resultado eu coloquei preto. Por quê? Porque pouco importa pra gente, então a gente passa direto, não teve tanta relevância pra gente. O segundo aqui é Santos e Coritiba. Por que tá vermelho? Porque foi ruim. O ideal aí era a vitória do Coritiba, a gente já se classificaria para a Libertadores com a vitória do Coritiba, então, enfim, teria essa vantagem, não dependeria da derrota do Corinthians no domingo, que vocês já viram que também não foi muito boa, e tinha a possibilidade, além de já classificar a gente para a Libertadores, a possibilidade de deixar o Santos praticamente morto contra a gente na semana que vem se perdesse do Corinthians no meio de semana. Lembrando, o Santos tem um jogo a menos, que é contra o Corinthians na quarta-feira, e se o Santos perde esse jogo para o Coritiba e perde para o Corinthians na quarta-feira, ele estaria praticamente fora da briga, teria 5 pontos para tirar em 2 jogos, teria muita chance da gente pegar um Santos totalmente desanimado na briga da Libertadores. Como venceu, a gente vai pegar um Santos ainda com algo a brigar no Brasileirão. Resultado bom, Atlético Mineiro e Bahia, né? Você pode falar, pô, Gabriel, mas o resultado bom mesmo seria a vitória do Bahia. Ok, mas aqui você sabe que a gente não é maluco, né? Então, não dá para eu esperar que o Atlético Mineiro perca pro Bahia. Mas perdeu pro Goiás, mas não é normal. Foi um bom resultado tirar pontos do Atlético Mineiro, ainda deixou, esse empate deixa o Atlético na nossa alça de mira, mesmo com a surpreendente vitória do São Paulo, que a gente vai falar já já. Ou seja, o empate ali colocou que se o Atlético Mineiro tropeçar mais uma vez no Brasileirão, a gente só depende da gente no Brasileiro para ir para o G4. E eu vou falar uma possibilidade de tropeço do Atlético já na próxima rodada, num dos próximos resultados aqui. Vamos descer, a gente vem... Então, assim, 1-1 não era o melhor resultado era a vitória do Bahia, mas o empate foi um ótimo resultado, considerando que a mais provável era a vitória do Galo. Flamengo e Corinthians, por que o resultado foi ruim? Assim, eu sempre lembro aqui, essa ótica aqui não é a ótica do torcedor do Fluminense, é a ótica do Fluminense. E às vezes pro Fluminense o melhor pode ser o Flamengo ganhar. Pra gente é uma merda. Às vezes o melhor é o Flamengo ganhar. Não era o caso disso daqui. O melhor resultado era a vitória do Corinthians. Você pode falar, Gabriel, mas por que era a vitória do Corinthians? A gente não se classificaria para Libertadores. A gente já ia se garantir para Libertadores de qualquer forma. Mas a vantagem era justamente a questão do jogo contra o Santos que eu falei. A gente tem uma possibilidade de quase que já eliminar o Santos, né? Uma vitória do Corinthians colocaria ele com 52 pontos e caso o Corinthians vencesse, né, o Flamengo ia 52 e se vencesse o Santos no meio de semana ia 55 e também abria os 5 pontos de diferença para o Santos, deixando o Santos quase morto. E, além do mais, na visão do tricolor, né, se o Flamengo perdesse, tinha grande chance de não ser campeão. Vasco Internacional, por que o resultado é verde? Aqui, a vantagem é a queda do Vasco. Só isso. Pro Fluminense ela faz bem e eu vou explicar isso num vídeo aqui no canal Raiz Tricolor também. Tirando isso, influência nenhuma, só também o Flamengo não ser campeão e tal, mas pro Fluminense em si, só vantagem se o Vasco for rebaixado mesmo. Tirando isso, nada em relação à tabela do Brasileirão de 2020, não. Vamos para a segunda página dos jogos. A gente vem para Palmeiras e Fortaleza. Por que esse resultado está em vermelho? Porque o ideal seria o Fortaleza escapar do rebaixamento o mais rápido possível e escaparia caso tivesse vencido o Palmeiras. Então, por quê? Porque a gente pega o Fortaleza na última rodada e pegar o Fortaleza estimulado aí para a Sul-Americana é muito mais tranquilo do que você pegar o Fortaleza se perder, tá rebaixado. Então, o resultado foi ruim por causa disso também, e também porque a nossa disputa de posição com o Palmeiras, né? O Palmeiras ainda pode passar a gente porque tem 2 jogos a menos, vale 1,5 milhão, mais ou menos, que é a premiação entre uma posição e outra.
Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Eu botei preto porque pouco interfere. O Atlético Paranaense ganhou, até atrapalha a vida ali do Santos, mas nenhum dos dois podia interferir muito na nossa vida, assim, não. Grêmio e São Paulo. Por que eu coloquei verde? Essa daqui tem a ótica da galera que tá pensando mais no G5, né, na possibilidade do Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil e o quinto colocado do Brasileirão ir direto para a Libertadores. Nessa ótica da gente ser o quinto lugar e depender do Palmeiras, esse resultado foi verde, foi bom. Essa é a ótica. Porém, se a gente for pela ótica, e de fato foi bom, por que é bom? Porque, vocês vão ver depois na tabela, a gente abriu 4 pontos do Grêmio para tirar em 2 jogos. Dificilmente o Grêmio passa a gente. Ou seja, hoje a gente pode dizer que está praticamente garantido na Libertadores. Teria, sei lá, 80% de chance de ir para a Libertadores caso o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil. A gente está quase garantindo isso. Mas tem a visão de que esse resultado foi vermelho se a gente considerar briga pelo G4. Por quê? Porque se o São Paulo perde ou empata com o Grêmio, a gente passava o Clube Paulista, né? O empate do São Paulo a gente empataria. Na verdade, passava porque a gente passaria no número de vitórias, né? A gente passaria o São Paulo no número de vitórias, estaria hoje no G4. Mas o São Paulo tem um jogo a menos com o Palmeiras, poderia causar uma complicação. Eu não encarei isso daqui verde não, tá? Marquei porque muita gente que eu conversei, até o Canedo, Vitor Canedo, o Fio, na live do Canal 20 Podcast, chegaram a falar que esse era o melhor resultado. Eu discordo, acho que o melhor resultado era a vitória do Grêmio, mas para muita gente foi esse. Deixa a sua opinião aí nos comentários. O fato é, a gente se complicou para conseguir o G4, né, com a vitória do São Paulo, mas garantiu o G5. Né? Pode deixar assim. A vitória do Fluminense por 3-1 a gente não tem nem o que dizer, estamos xerenizados, sei lá. 3-1 é óbvio que foi ótima vitória. E o empate do Sport com o Red Bull, você vai falar isso, Gabriel, esse jogo não tem nada a ver com a gente, né? Não tem. Numa visãozinha estratégica, o Sport empatar com o Red Bull era o melhor dos resultados. O Sport tá praticamente livre do rebaixamento, mas tem um tiquinho assim de chance. E esse tiquinho de chance é resolvido com um empate no próximo jogo na Ilha do Retiro. Sabe quem eles pegam? Atlético Mineiro. Se o Sport vai entrar todo na retranca, o que deve entrar, o Atlético tem problemas com retranca. Então a chance pode acontecer do Sport ir jogar pelo empate, o que não tem nenhuma vergonha de fazer isso no Brasileirão e fez várias vezes, corretamente inclusive, e se conseguir o empate, a gente depende só da gente mesmo para ir para a Libertadores direto. Porque se o Atlético empatar, vai a 63. Se a gente ganhar, a gente também vai a 63 e fica com mais vitórias do que o Atlético Mineiro, né? A gente vai para, na verdade, a gente empata no número de vitórias e aí brigaria no saldo, ou seja, dependeria da gente fazer uma quantidade maior de gols ali na reta final. A diferença hoje é o Atlético tem 16 de saldo, o Fluminense tem 11. Enfim, a gente conta com o empate do Sport, o resultado foi bom, do que até melhor do que se eles tivessem ganhado, porque aí ia morto contra o Atlético. E se tivesse perdido, ia no desespero, às vezes precisando de uma vitória. Jogar pelo empate era o melhor cenário. Na tabela, eu destaquei aqui alguns pontos. A disputa, né, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense, o São Paulo e Atlético com 62, mas a nossa mira virada muito mais para quem? Para o Atlético Mineiro. Porque a tabela do São Paulo, ele tem um jogo a mais ainda. Ele tem um jogo atrasado com o Palmeiras, então a tabela do São Paulo é mais propícia para que ele vá pontuar mais. A gente tem que tirar 2 pontos, sendo que eles têm 9 a disputar e a gente só 6. Tá meio complicado. Por isso que eu achava que o ideal era ter o Grêmio aqui com 59 colado na gente, mas ter o São Paulo atrás da gente também, né? A gente já tá no G4. Enfim, o Atlético Mineiro é quem tá também na nossa alça de mira, pega o Sport agora na reta final. Como eu falei, um tropeço ajudaria demais a gente nessa reta final de Brasileirão, e na última rodada o Atlético pega um Palmeiras, possivelmente morto, pode ser que, enfim, não sabemos como vai estar o Palmeiras, mas é um adversário chatíssimo para o Atlético pegar em casa na última rodada, que podemos também achar que pode vir um tropeço. De resto, destaquei a pontuação do Grêmio, 56 pontos, como eu falei, 4 de diferença, muito difícil que ultrapasse a gente, ou seja, a gente meio que está garantido ali naquela vaga, mesmo se a gente perder a posição para o Palmeiras, tá? Se a gente ficar em sexto, Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, os 5 melhores times vão direto para a Libertadores, tirando o Palmeiras da conta. Então, ganhamos essa boa diferença. E por último, negativamente, isso daqui que é o Atlético Paranaense está com 50, o Santos está com 50 e o Corinthians com 49, os dois com jogos a menos, o que quer dizer que, mesmo com uma derrota do Santos para o Corinthians na quarta-feira, o Corinthians vai para 52, o Santos fica em 10º com 50, ainda com totais chances de se classificar para a Libertadores, o que é ruim para a gente nesse momento, já que o time paulista, né, o time praiano, né, o alvinegro praiano,
vai vir jogando normalmente na Vila Belmiro contra a gente, e a gente preferia, obviamente, que fosse um time já sem ambição, já desistindo da Libertadores. Enfim, essa é a análise da rodada. Diz aí se você concorda, se você discorda nos comentários. Vamos pro G4. Dá pra ir. Vambora, Fluminense. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu!